Seleção artificial ou seleção natural são dois termos bastante caros à biologia e, por que não, à história também. As ciências, para além das ciências humanas, as ciências da natureza. Isto porque a natureza, através da competição, vai selecionando as espécies que sobreviverão e as espécies que perecerão na natureza. Isso é sabido desde Darwin. Portanto, ele é um dos primeiros, para além de Darwin, Wallace são os primeiros a desenvolver essas teorias que hoje sabemos que é fato. É só você observar a natureza que você vai ver a seleção natural acontecendo. Se você, porventura, acompanhou a evolução, a mutação e a origem de novas variantes no vírus SARS-CoV-2, isto é, o Covid-19, você observará que no mundo viral, essa evolução é perfeitamente observável. A seleção artificial, por outro lado, seria uma criação humana. Nós domesticamos os animais e, a partir daí, passamos a selecionar as melhores espécies. As vacas capazes de produzir uma quantidade maior de leite, os bois mais mansos, os animais de tração e os animais de montaria, selecionamos aqueles mais fáceis de domesticar, de amansar, para poder nos ajudar tanto no transporte de carga quanto no transporte de nós mesmos. Domesticamos vegetais, muitos dos quais vegetais venenosos. É o caso da maniva. Você pega um tubérculo venenoso e transforma esse tubérculo venenoso em algo comestível. Isso só para citar alguns exemplos. Ah, para além disso, domesticamos os outros vegetais, enfim, estamos domesticando espécies através de seleção artificial desde que saímos do Paleolítico para o Neolítico, quiçá antes. Pois bem, Donna Haraway, nesse livro O Manifesto das Espécies Companheiras, vai abordar mais ou menos isso. Logo no início do seu livro, capítulo intitulado Naturezas e Culturas Emergentes, pois bem, nesse início, ela comparando a sua personagem ou auto-personagem com a sua cadela de estimação, ela dirá que a sua cadela é raça pura, assim como ela é uma mulher branca, que por muito tempo também foi considerada uma raça pura. Mas, se aprofundássemos um pouco mais esse debate, veríamos que a cadela dela é fruto muitos e muitos cruzamentos com espécies diferentes até chegar a esta cadela, um pastor alemão, salvo o engano. E nós dizemos que é uma cadela de raça pura. A dona Haraway vai dizer ela pode ser tudo menos raça pura. Ela é fruto de muita mistura
muita, muito cruzamento aleatório, muita seleção para chegar a isso que a gente chama de um animal de raça. Da mesma forma, essa personagem vai dizer: eu também, essa mulher branca, pode ser tudo, menos original, menos uma raça pura. Então veja só que interessante. Se você for analisar os animais mais caros, normalmente são equinos ou bovinos que nós dizemos de raça, mas são fruto de cruzamentos. Meus amigos, essa ideia de seleção artificial que a gente já vem fazendo com plantas e com os mais diversos animais há bastante tempo, nós poderíamos dizer que também aplicamos isso aos seres humanos há algum tempo. Então, se a diferença do antrópico para o natural é aquilo que o ser humano põe à sua mão, aquilo que o ser humano manipula de alguma forma, você pode analisar que de fato nós somos frutos dessa cultura, uma vez que nós também estamos selecionando as pessoas com as quais nos relacionamos e as pessoas com as quais queremos gerar descendentes. Então vejam só, existe uma pesquisa muito profunda de que parte significativa das mulheres brasileiras que desejam uma produção independente através da inseminação artificial, quando recorrem aos bancos de dados para coletar espermatozoides para a fecundação de seus óvulos, não recorrem aos bancos brasileiros, mas aos bancos norte-americanos. Porque nós brasileiros somos profundamente miscigenados. Então, você pegando a coleta de um gameta sexual masculino de um homem branco, alto, olhos claros, você não tem como ter certeza de que seus descendentes terão o mesmo padrão exatamente por conta dessa miscigenação. Entre os antepassados deste homem que você vê aqui, imagina essa raça pura, nas palavras de Donna Haraway, entre os antepassados dele você vai encontrar uma variedade maravilhosa de indígenas, africanos, europeus, árabes, enfim, todo tipo de gente, porque nós somos frutos dessa miscigenação, de forma que você não tem como ter certeza. Daí a ideia dessas mulheres recorrerem aos bancos de esperma norte-americano, uma vez que a miscigenação lá foi quase inexistente. Então, isso é segurança. Mas, ao mesmo tempo, nós poderíamos abordar essa questão como uma seleção artificial, uma vez que na prática é a mesma coisa que a gente faz com os outros animais e com as plantas. Selecionar gametas sexuais para criar as melhores espécies. Então vejam que interessante. Recentemente surgiu uma pesquisa que nós precisamos dialogar muito sobre, que é a CRISPR. Isto é, uma ciência que trabalha com a manipulação do genoma humano. Então, até então, a gente selecionava artificialmente as plantas e os outros animais, mas não tínhamos tecnologia para selecionar ou para manipular geneticamente a espécie humana. Pois bem, agora já temos. É possível criar seres humanos imunes a determinadas doenças. É possível selecionar através dessa manipulação genética, cor da pele, cor dos olhos,
só para a questão de aprofundamento, este vídeo, além da Dona Harry, em O Manifesto das Espécies Companheiras, você tem o Manifesto Ciborgue também, da mesma autora, essas capas maravilhosas, esses livros maravilhosos. Na Netflix também você encontra um documentário bem interessante sobre a CRISPR, chamada Seleção Artificial. Aqui no YouTube você pode entrar também em diversos canais, entre eles eu citaria o canal do Pirula, que tem um trabalho muito interessante, e entre os seus trabalhos existem vídeos falando da CRISPR, que você pode se aprofundar. Então, meus amigos, esse vídeo tenta trabalhar, abordar dois pontos importantes, que seria a seleção natural, Darwin e Wallace, e a partir daí as pesquisas mais recentes, esses são os pioneiros, mas também a seleção artificial que o ser humano vem desenvolvendo desde que aprendeu a domesticar as plantas, desde que aprendeu a domesticar os animais, mas também, nesse momento, nós estamos em um ponto crucial da seleção artificial para seres humanos, que de alguma maneira já fazíamos, mas de forma um tanto quanto tímida, um tanto quanto disfarçada, através da nossa seleção holística, olfativa, econômica. Em alguma medida nós já fazíamos essa seleção artificial para gerarmos descendentes. A partir do momento da inseminação artificial, aprofundamos essa seleção artificial para gerarmos esses descendentes, e nesse momento estamos em um novo capítulo dessa trajetória que poderíamos abordar através da teoria desse grande historiador israelense, Yuval Noah Harari, que é a ideia de bifurcação. Isto é, a partir de que momento nós deixamos de ser os sapiens para ser outras espécies. Essas pessoas manipuladas geneticamente pela CRISPR ainda continuariam a ser da espécie sapiens ou seriam uma outra espécie? Então nós estamos, pelo menos na minha concepção, a partir do pensamento do Harari, nesse estado de bifurcação, onde a espécie humana, a espécie sapiens, possivelmente poderá dar origem a uma outra espécie. Só lembrando, o Harari costuma falar em humanidades. Então, existiu muitos seres humanos antes do Sapiens. O Sapiens conviveu com outros seres humanos. Em um determinado momento da história, seja por incorporação do último irmão humano, então hoje sabemos que a última espécie a conviver com o Homo sapiens foi o Neandertal, e possivelmente houve uma hibridização entre as duas espécies, de forma que nós temos em nosso genoma muito de Neandertal, para além de Sapiens. E nesse momento, nós temos a possibilidade de ter novas humanidades, seja por essa questão da CRISPR, da modificação genética, seja pela inteligência artificial, que estamos em um ponto crucial também, e possivelmente em estado de bifurcação, uma vez que essa inteligência produzida pelo ser humano tem um grande potencial de
em alguma medida, se libertar, se separar. Mas a pergunta é: eles continuariam humanos? Seriam humanos tal qual nós? É possível que até o ano 100 você tenha essas especiações, isto é, novas espécies surgindo, porque, segundo a sua leitura, nós estamos neste momento, neste estado de bifurcação. Meus amigos, salve, salve. Espero que este conteúdo tenha sido útil a vocês de alguma forma. Taca o joinha aí pra gente, se inscreve no canal, deixe o seu comentário aí para ajudar na divulgação deste conteúdo e até!